Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje quero falar sobre ontologia. Ontologia é a ciência que estuda o ser. E estudando o ser, acaba adentrando ao terreno do não ser. Esse conceito, ou esses conceitos de ser e não ser, os conheci através da obra do antigo filósofo chinês Lao Tse. Lao Tse escreveu um livro chamado Tao Te Ching, e esse livro foi traduzido em inúmeros idiomas e também foi traduzido ao português. Nesse livro está exposta a visão de Lao Tse sobre o ser e o não ser, quando ele diz que ser leva ao condicionamento espacial, à experiência da limitação contextual, e o não ser leva ao portal por onde começam as maravilhas. Então, meditando nessa manhã, me veio a consciência de que estamos submersos numa civilização que adora o ser. E adorando o ser, adora a individuação de cada um e, inclusive, todo o nosso direito, todo o nosso código de descrição do indivíduo e de sociedade estão alicerçados na independência do eu, ou seja, são códigos civis elaborados para o ego. E já com esses cabelos e barbas brancas, tive tempo suficiente para observar isso, de que a civilização é fundamentada no egoísmo e fundamenta o egoísmo narrando em seus códigos civis a existência e a independência, a particularidade do eu de cada um, dando, entre aspas, direitos e deveres a esses eus que são chamados as pessoas, estabelecendo assim uma civilização do ego, uma civilização voltada ao egoísmo e, portanto, voltada à disputa, às diferenças, à competição e todas as leis negativas que daí demandam. Portanto, eu venho aqui nesse dia observar que existe um grande déficit ontológico na civilização, onde quer que ela se encontre nesse plano. Pois o ser humano, levado a pensar que sabe, é supostamente educado pelos sistemas legais e oficializados de suposta educação, olvidou, esqueceu e deixou de lado as maiores ontologias históricas. Isto é, não educa o ser humano em completude, mas o educa apenas parcialmente, para que ele seja um eu separado, para que ele desenvolva o egoísmo propositalmente
e considere-se uma partícula, um particular separado do todo. E somente a consideração ontológica total pode nos levar de volta a essa compreensão holística e sábia de que a existência compreende ser e não ser. Ora, o ser leva propriamente à morte. Não há saída para o ego a não ser a morte. E quando vêm os grandes ontólogos, que também são conhecidos como profetas, estes vêm nos lembrar que há saída para a morte quando deixamos de considerar limitadamente a ontologia, aprendendo e nos abrindo à grande sabedoria do não-ser, aquela que falou Lao Tse quando disse que é o não-ser, o portal por onde começam as maravilhas, ou a deslimitação espacial, ou, se quiserem, a vida eterna, narrada pelos que conheceram, chamados também de profetas. Então eu tenho observado em minhas relações com as pessoas e tenho já sabido de sobra que nós estamos numa civilização completamente limitada em questão de inteligência, uma civilização hemiplégica, educada pelo meio e propositalmente com sistemas de ensino que boicotam a inteligência total, quando nós temos essas informações nos livros, nós temos essas informações na história, mas elas jamais chegam aos jovens. Elas não chegam às crianças, elas não chegam aos adultos que permanecem obedecendo e se submetendo a essa ignorância civil que narra a independência e a existência do ego individual de cada um. Portanto, há um desnível cognitivo, há um desnível entre a compreensão filosófica genuína e verdadeira e a compreensão que tem o povo em geral, pois o povo se arrasta numa pseudo-educação e propriamente o que conhece é a soberba, a autossoberba e o autismo, também chamados egoísmo individual, onde se fecham em pequenas conexões neurais, achando que são a supremacia da existência. Mas é puro achismo, é apenas egoísmo, é apenas metidez, ilusão e engano. E assim são os seres que têm habitado a sociedade mundial. Estão iludidos quanto ao saber, quanto aos si mesmos, quanto ao conhecimento, quanto à natureza do cosmos. E muito eu estive dizendo nesse canal, avisando, alertando, aconselhando e observando sobre a ontologia completa, mas não dão ouvidos, não fazem caso, preferem seguir seus próprios pensamentos desavisados, sua própria pseudoeducação, onde foram alienados pelos estados, onde foram alienados a essa noção de existência minúscula, ridícula, limitada, mortal e que vai levar apenas
todas essas ilusões que desenvolvem em suas miseráveis cabeças a morte, pois, se não conhecem a ontologia total, o ser e o não ser, se não conhecem o que é passar além de si mesmos, do próprio egoísmo, para alcançarem aquilo que os profetas chamaram alma, e isso é o grande todo, apenas ficarão nos seus limites ilusórios e continuarão o que é essa grande miséria que é a sociedade humana, feita de competição, guerras, exploração, ridicularização e que só leva à ruína, ao engano e à pobreza e não mais. Tenham todos um grande dia e até a próxima oportunidade.